Olá, pessoal, mais um episódio do nosso podcast Múltiplas Neuras. Hoje eu tenho um grande prazer de trazer uma amiga e uma excelente médica, reumatologista, a doutora Luciana Muniz. Lu, muito obrigada por você ter aceitado o convite de vir aqui falar com a gente. E eu queria falar um pouquinho de você, da sua jornada até chegar aqui. Eu que agradeço, Pri, enorme prazer. Eu acho que a gente tem a neuro e a reumato aí com algumas interfaces, então acho que vai ser bem legal aí nossa conversa, trocar algumas figurinhas aí, né, sobre alguns dilemas da prática diária que eu acho que são do nosso dia a dia, das nossas áreas. Eu sou reumatologista, né, eu fiz um NB, sou daqui de Brasília, fiz faculdade aqui em Brasília, daí fui para São Paulo, fiz residência lá na USP, fiz meu doutorado lá e voltei, já faço reumato aí há 15 anos, né, então voltei, trabalhei na UNB também um tempão. Hoje eu coordeno a reumato lá no Sírio-Libanês e tenho a minha clínica, né, a Clínica Muniz, que a gente tenta aí ver o paciente aí de diversas formas e que eu tenho o prazer de ter você também eu trabalho lá dos na pacientes. Clínica dela. E assim, nosso foco aqui do nosso podcast é de tratar de várias doenças neurológicas com foco nas doenças autoimunes. E o porquê de eu chamar um reumato? Como você falou, né? A gente tem várias doenças que se confundem. A gente tem várias doenças reumatológicas que atingem o cérebro de uma certa forma. E a gente tem pacientes com perfis muito semelhantes. E aí, assim, o grande objetivo seria da gente falar do desafio que é. Sim. A gente já comentou até aqui do desafio, por exemplo, do diagnóstico da esclerose múltipla. Muitos pacientes ficam anos para ter um diagnóstico. Do diagnóstico de neuromielite óptica, de miastenia. E as doenças reumatológicas também causam esse atraso do diagnóstico, por serem diagnósticos difíceis. Mesmo quando chega no médico, às vezes a gente não consegue dar o diagnóstico, né? Isso causa grande impacto, né, para o paciente, tanto Sim. pela ansiedade de ter um diagnóstico, de descobrir o que tem, né, de começar um tratamento efetivo. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em relação a isso, assim. Eu acho, assim, que a neuro, assim como a reumato, a gente tem o que a gente chama das doenças raras, né? E então, que entra muito nisso que a gente tá falando. Então, as doenças raras, tem as definições, né? Mas acaba entrando aí 50 mil pacientes a cada 100 mil habitantes, 50, 60 mil, mas pega muitas doenças da reumatologia e pega esclerose múltipla, pega algumas doenças da área da neuro, né? E aí, assim, tem vários trabalhos mostrando justamente a questão do tempo de diagnóstico, né? Então, algumas doenças 8 anos aí para diagnóstico, outras doenças décadas para se fazer o diagnóstico. Então, muitas doenças ficam décadas e décadas mesmo pra gente fechar. E, às vezes, até para dar o nome certinho, né? Às vezes a pessoa tá até em acompanhamento e às vezes eu digo assim, olha, eu dou o nome, mas eu não consigo dar o sobrenome da sua doença ainda, né? Então, faz parte, assim, eu acho que... É uma maneira interessante de falar, né? Eu vou falar essa da próxima vez. Às vezes às vezes eu falo assim do diagnóstico de um grupo, né? Seja, né, sei lá, uma vasculite, a gente tem alguns termos, até doença indeterminada, tecido conjuntivo, enfim. Mas o paciente quer ter um nome, né? O que eu tenho, né? O que eu tenho? O que eu vou falar? As pessoas me perguntam, o que eu tenho? Mas se toma um remédio desse, o que eu tenho, né? Eu sempre gosto de explicar como um quebra-cabeça mesmo, né? Então, o que eu digo é que às vezes eu não preciso ter todas as peças do quebra-cabeça, né, para poder ter uma certeza de determinado diagnóstico, mas eu preciso de algumas peças fundamentais, né, e que pode ser que ao longo do tempo eu tenha outra peça que surgiu, né, então às vezes, e aí eu também falo muito essa analogia que uma foto me diz, eu tenho uma informação, mas quando eu tenho um vídeo fica mais fácil. Né? Então, a resposta, inclusive, ao tratamento é uma peça importante, né? Responder ou não responder me ajuda muito ali a encaixar e para onde que eu vou um pouquinho nisso, né? Mas também faço muito uma analogia com um gato, né? Eu digo assim, às vezes tá um gato, tá à noite, tá escuro, tá miando, eu não consigo ver, mas eu sei que tem alguma coisa ali. Né? Eu sei que tem alguma coisa ali que mia à noite no telhado, o que é. Então, eu tenho que, pelo risco das consequências da gente não tratar, a gente tem que, né, enfim, tratar como se fosse aquilo ali, né? Claro, pesando sempre risco e benefício de tudo, né? Mas muitas vezes o benefício de tratar é extremamente superior de gente não dar assim, fingir que não tem a doença, né? É difícil isso, porque assim, o paciente, às vezes ele não compreende todo esse processo, né? Às vezes ele tem dificuldade de compreender. Igual a gente Nicolas atendeu um paciente, foi terça, né?
a dona... aquela paciente que ficou assim, mas o que eu tenho? Porque parece que vocês não sabem o que eu tenho. Sim, nossa, difícil. E aí, assim, realmente a gente não sabe. Só que, assim, a gente acha que como você falou, é um grupo e eu tô te tratando para a maioria das coisas que tá ali, porque eu não posso também deixar você piorar. Mas a gente não sabe mesmo. Eu lembro de uma paciente que falou assim, porque eu venho aqui, faço um monte de exame e eu não tenho um diagnóstico. Aí eu falei, infelizmente, eu não tenho como te falar um nome que eu não sei o que é. E às vezes você acompanha paciente com 3 anos, 4 anos. Teve uma que com 4 anos só que a gente chegou no diagnóstico final. Depois, assim, ela falava assim, mas eu não sei o que eu tenho. Eu falei, eu também não sei. E assim, né? Às vezes o médico falar que não sabe, pode ser por desconhecimento dele mesmo. Sim. Mas às vezes é porque essa jornada precisa de ter muita paciência, né? Sim. Acho que exige muita humildade, né, da gente e também isso de deixar muito claro. E que pode ser que daqui a 5 anos a gente fale uma prima, né, como eu digo. Não é exatamente aquele nome, mas é uma prima. E pensando em doença autoimune, às vezes a gente tem essa vantagem, digamos assim, de um tratamento a gente conseguir tratar outras doenças, né? Então, às vezes os tratamentos são semelhantes. Às vezes acompanho muitos pacientes, né, em conjunto com a reumato, e tem alguns quadros, assim, por exemplo, um paciente tem uma mielite lá, estranha, tem uma estenose de artérias, eu falo assim, será que é uma vasculite? Mas também não consigo encaixar ele em nenhuma vasculite, não é de grande vaso, não é de pequeno vaso, não tem nenhum outro exame que corrobora, mas, assim, aí ele teve um outro episódio, eu falo, cara, não dá pra deixar sem tratamento, aí eu trato, aí depois fala assim, poxa, mas eu vou deixar tratado quanto tempo? Eu não sei o que eu tô tratando. Sim. E isso gera uma insegurança, assim. Você precisa ter uma relação médico-paciente, às vezes, muito próxima, para a pessoa confiar naquilo que você está fazendo. E deixar explícito para ele, falar assim, olha, pode ser que lá na frente até mude, falar assim, olha, não era isso que eu estava pensando, é outra coisa, mas a gente trabalha com as armas que a gente tem, né? Neste momento eu tenho isso, então eu vou tentar manejar isso, né? Exatamente. E às vezes é algo que surge, né? Eu não tinha uma informação, é que eu digo, aquela pecinha do quebra-cabeça ela não existia. E aí depois de 3 anos ela aparece. Vou só dar um exemplo, assim, por exemplo, a gente tem uma doença chamada artrite reumatoide, né? Então, uma doença autoimune que pega as articulações, dá muita dor de manhã, aquele quadro bem de uma dor inflamatória. Às vezes, 5 anos depois, às vezes a gente tem um quadro que fica meio ali intermediário, o paciente, ele, por exemplo, apresenta psoríase. Bom, com o diagnóstico de psoríase, nos faz pensar em uma prima que se chama artrite psoriásica, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, se isso acontece, por exemplo, no meio do caminho, ou uma história familiar de alguém muito próxima, você levanta, no mínimo, assim, uma suspeita. Será que é realmente, né, aquele quadro ali da artrite, né? Na maioria das vezes o tratamento tem muita semelhança, né? Mas tem uns que é muito bom para um e não é para outra, e outros que é muito bom, né? E vice-versa. Então, o que a gente tenta muito nessa fase, e a maioria dos tratamentos dentro da reumatologia, eu diria que os imunossupressores, eles pegam realmente uma gama bem grande de imunossupressores, bem grande de doenças, assim, né? Então ajuda um pouquinho, mas o que eu também acho que é legal, Pri, assim, às vezes dá esses sinais de alerta também pro paciente, né? Tipo, a gente tem isso, mas se isso acontecer, às vezes eu explico um pouquinho. Algumas coisas, se acontecerem desse tipo, pode ser que a gente, né, se isso acontecer, me avisa, eu preciso saber, né? A gente precisa destrinchar, às vezes, melhor para poder chegar a uma conclusão. Isso, assim, né, depois que o paciente chegou no médico, né? A gente tem um caminho antes ainda. As doenças causam muitos sintomas que são invisíveis, vamos colocar assim. É uma dor que não melhora, uma dor que às vezes não tem muita explicação. Você toma remédio, paraná. Por exemplo, a artrite, às vezes vem aquele quadro clássico, mas às vezes não vem aquele quadro clássico. Isso. É aquela dor que, né? Tem período de melhora, tem período de piora, fadiga, que é um sintoma às vezes muito, não sei se pra vocês é muito importante, mas assim, pra gente, fadiga, essas pessoas são tidas como preguiçosas, como assim, não, né? E às vezes outros sintomas, né? Na esclerose múltipla, hoje a gente sabe que existe um pródromo. Assim, até 5 anos antes do aparecimento da doença, esses pacientes eles vão mais a médicos, têm mais problemas psiquiátricos, tem mais alterações de pele. Não que seja coisas diretamente relacionadas à doença, mas a gente sabe que existe aquele pródromo ali.
E nas doenças reumatológicas também existe isso? Sim, muito legal você falar isso, Pri. Assim, acho que é até uma evolução para o diagnóstico até das doenças reumáticas, né? Hoje a gente tem assim, a gente vê a importância de fazer o diagnóstico precoce e na neuro também, né? Então, os critérios das doenças, eles foram muito atualizados, diria, nos últimos 10 anos. Mas, assim, a maioria das doenças tiveram seus critérios atualizados, porque antes pra gente dar um diagnóstico, era muitas vezes uma situação, por exemplo, de deformidade ou de um quadro grave. Então, tudo bem, agora você tem determinada doença, mas, poxa vida, a pessoa já está com uma deformidade reversível, um acometimento renal, enfim, pulmonar, que a gente poderia ter tratado no início, né? Então, os critérios, eles mudaram muito, eles aumentaram, a intenção é de aumentar a sensibilidade, de aumentar o diagnóstico, né? Para a gente poder iniciar o tratamento e a gente não vê esse quadro, né? Então, é até engraçado, porque a gente, às vezes, lidando com aluno, com os residentes, e até no dia a dia mesmo, com outros médicos, você tem determinada doença, mas como? Tá vendo você assim, normal, digamos assim, né? Você não tem nenhuma deformidade, será que você tem mesmo? Mas a intenção é essa, mas justamente por isso, porque a gente sabe que a doença, ela é como um iceberg, né? Então, também eu gosto dessa comparação no sentido de a intenção é parar esse surgimento do iceberg. E às vezes, até digo isso também para o paciente, às vezes a gente vai continuar com a eterna dúvida. E se você tá bem e tá com qualidade de vida e tá respondendo, tá tudo certo. Porque se eu inicio um tratamento e eu paraliso ali a doença, eu não vou ver ela com todos os critérios. Então, isso, na verdade, é um excelente sinal, né? Um sinal de que a gente conseguiu. Tem uma coisa que eu observo também na prática, a gente até brinca, né? Porque dizem que na família você tem que ter um médico e um advogado. E a gente fala que neuroimuno tem que ter uma amizade sincera com o reumato e neuroradiologista. E assim, eu vejo muito realmente quando eu vou discutir diagnósticos diferenciais das doenças autoimunes neurológicas, esclerose múltipla, neuromielite ótica, a gente sempre fala de doenças reumatológicas. Tanto é que a gente faz todo o screening para doenças reumatológicas. Sim. E aí o paciente fala, mas o que é doença reumatológica? É reumatismo? Então você está me dizendo que eu posso ter reumatismo? Sim. Aí a minha pergunta é, reumatismo é um termo correto que a gente pode utilizar? O que são doenças reumáticas? Todas as doenças reumáticas são autoimunes? O paciente sempre fica com essas dúvidas. O paciente ele tem muito essa dúvida, né? Acho que vocês devem ouvir muito isso. Perfeito, Nicolas. Dúvida também muito do dia a dia. Se fala muito, né? A população fala muito reumatismo. Reumatismo não é o nome de uma doença em si, né? É como se eu dissesse doença nas juntas. Então, é como se eu falasse do coração, doença no coração, né? Na neuro, doença dos nervos, aí tem bastante coisa aí que vai complicar. Mas eu tô muito nervosa. Né? Eu tô muito nervosa, exatamente. Isso a gente escuta bastante. Exato. Tem muitas neuras, né? Relacionadas a isso. Mas o termo em si, é falado pela população, né? Mas a gente tem mais de 200 doenças aí englobadas, né? Dentre elas, algumas que são autoimune, né? Então, quando a gente fala que é autoimune, é quando você tem uma desregulação aí da imunidade, né? Para deixar claro, e que você tem alguns anticorpos atacam o seu organismo. E várias dessas doenças pegam as articulações, pegam as juntas, então dá dor, mas pode pegar diversos órgãos. E é por isso a dificuldade diagnóstica, muitas vezes, né? Então pode pegar dar alguma alteração na pele, alguma alteração nos nervos, pode dar alguma alteração no coração, no pulmão, no rim, praticamente, né, em qualquer órgão. Então, nem toda doença é autoimune. Nas doenças autoimunes, a gente tem que avaliar isso, questão de gravidade, né? E existem outros reumatismos que não são doença autoimune, que está associada a uma alteração puramente, digamos assim, na articulação, no osso, mas que não é com essa alteração da imunidade. Então, osteoporose é o reumatismo, artrose, né, que o termo adequado seria osteoartrite, aí cria muito essa confusão. Artrite, mas será o que será, né? A artrose seria mais essa parte do desgaste, a gente fala osteoartrite por ter um tiquinho de inflamação, um pouco, mas o nome pode estar associado aí ao envelhecimento, né? Então, tem realmente um leque muito grande aí de doenças, mas em interface assim com a neuro, essas doenças autoimunes, por pegarem poderem pegar nervos, né, enfim, o cérebro e tal, pode ser a manifestação inicial de uma doença neurológica pode simular uma doença reumática e o início de uma doença reumática pode simular uma doença neurológica. Então, a gente realmente é uma... Nossa, assim, ainda mais na nossa subespecialidade, eu falo, a gente tem que ter um reumato de irmão, assim, pra gente discutir tudo. Primeiro porque, né, para as pessoas entenderem, as doenças desmelinizantes autoimunes,
elas se confundem muito, né? Então, assim, doenças autoimunes reumatológicas podem causar lesões que são muito semelhantes e clínica muito semelhantes às doenças desmeninizantes. E elas podem também vir em conjunto. Então, às vezes, você até tem um achado lá sugestivo de esclerose múltipla, e aí tem lá todos os anticorpos para Sjögren positivo. Sim. Aí a dúvida é, essas lesões são de esclerose múltipla ou são do Sjögren? Porque aí o tratamento realmente começa a ficar bem diferente. Uma coisa lógico, tem até um medicamento ou outro que pode ajudar. Sim. E aí a gente fica nessa dúvida, né? E aí, assim, a gente acaba tendo que associar a terapia, às vezes. É um diagnóstico que a gente sempre tem dúvida. Estou falando porque, assim, sempre quando tem esclerose múltipla e tem Sjögren junto, que Sjögren pode simular muita coisa da desmeninizante. Eu acho até mais do que lúpus, assim, da minha prática, eu vejo que Sjögren dá até mais lesões semelhantes à esclerose múltipla do que IBC também, né? Do que lúpus. A IBC é o calcanhar. Eu só acho, só pra gente falar um pouquinho, então assim, Sjögren é uma doença muito, todas elas aí são muito multifacetadas, assim, né? Então a gente tem que, por isso assim, as consultas muito longas, a gente tem que perguntar de tudo, assim, dos pés à cabeça realmente do que sente e examinar tudo, né? Principalmente Sjögren porque é um sintoma assim, ainda mais aqui em Brasília. Você pergunta, tem boca seca, olho seco? Exatamente. Quase todo mundo tem. Isso, exatamente, isso que eu queria pontuar. Então, às vezes são sintomas muito frustros, assim, a gente tem como medir isso na prática clínica para dar, né, objetivar, digamos assim, mas boca seca e olho seco, né? Então é algo muito, a pessoa pode passar anos, exatamente, aqui em Brasília sempre vai ser o tempo. Então, ela não procura ajuda, né? Então, e às vezes dá um quadro como uma conjuntivite, por exemplo, e às vezes ela vai ao pronto-socorro, alguma coisa assim, é tratado como uma conjuntivite. E não é exatamente uma inflamação na conjuntiva, assim, né? Tem um outro termo para isso. Então, a gente passa por isso. E assim, o que eu também acho bem importante da gente lembrar é que uma doença autoimune acaba predispondo a outra doença autoimune. Então, às vezes, a gente tem mais de um diagnóstico mesmo. Então, às vezes, a gente tem, como é comum, por exemplo, paciente que tem tiroidite Hashimoto e tem uma doença reumatológica, né? Então, é possível uma doença reumática autoimune com uma doença neurológica autoimune, né? A gente sempre, isso é quase um preceito aí na medicina, tentar explicar com uma doença, né? Então, às vezes, é a mesma doença. Mas tem coisas que, às vezes, não se encaixam mesmo. E aí, a gente começa a separar o joio do trigo, né? A doença do sistema imunológico, né? Que não deixa de ser também uma disfunção desregulação única, né? Sim. Causando sintomas que se encaixam em critérios diferentes. Exatamente. Eu sempre explico assim, a sua disfunção, o seu problema é no sistema imunológico, sua doença é ali. E tá te dando coisas diferentes que se encaixam em critérios diagnósticos diferentes, né? Então, assim, né? São doenças, tem uma fisiopatologia diferente, lógico, mas assim, que na verdade tem um denominador comum. Isso, exatamente, que aí envolve genética e ambiente, né? Então, também eu acho que vocês devem ouvir muito essa pergunta, não sei, isso é genético, isso é hereditário, né? Para as doenças autoimunes reumáticas, na maioria das vezes, a gente tem um componente, para todas as doenças, né? A gente tem um componente genético e a gente tem um componente ambiental. Mas isso não significa, por exemplo, que os filhos vão ter, né? Então, a paciente que tem lúpus, não significa que o filho vai ter lúpus, mas, bom, há um gene que circula na família. Né? Então, a gente nasce com predisposição a tudo. Eu sempre brinco assim, é melhor a gente não saber, porque todos nós aqui nascemos com predisposição. Seja um infarto, uma demência, um quadro autoimune, tem muita coisa. Pressão alta, diabetes, melhor não saber, né? Eu vi até uma coisa assim, eu falei assim, porque a gente podia fazer um teste genético quando a gente nasce, pra gente saber todas as mutações. Eu falei, Deus que me livre. Você viver com essa sombra de que eu posso ter uma coisa. A gente, né, às vezes fala não saber, às vezes é uma bênção, né? Existem mitos dizendo que o futuro, na verdade, é melhor você não saber. Quem sabe do futuro acaba se tornando muitas vezes até infeliz, né? Isso, você vira refém. Imagina, você sabe que você tem um gene para ter Alzheimer. Então, essa questão do olho seco, muitos pacientes perguntam, ainda mais em Brasília, né? Quando que a paciente tem que se preocupar em relação ao olho seco? Porque eu já vi pacientes que reclamam de olho seco, mas tem alguns, por exemplo, que não tem lágrimas. Outros que têm olho seco, mas conseguem lacrimejar, que choram. E assim, é uma questão de tempo, só o tempo de Brasília. Mas quando que o paciente realmente tem que se preocupar em relação ao olho seco, principalmente? Certo. Em relação ao Sjögren, né, especificamente, é uma doença autoimune que os anticorpos, então, atacam as glândulas, né? Então, ele dá sintomas de secura dessas glândulas. Então, seja a glândula dos olhos, seja a glândula da boca, seja do intestino. Então, pode dar olho seco, boca seca, intestino mais preso, ressecamento vaginal.
Só que isso é por um déficit de produção. Quando a gente fala muito da secura de Brasília, isso está muito associada ao clima. E isso causa uma evaporação de lágrima. Então, para eu poder dizer que é o Sjögren, preciso confirmar que teve um déficit de produção. Então, assim, eu posso ter um olho seco, mas não ser Sjögren. A maioria das pessoas que têm olho seco não tem Sjögren. É uma doença rara. Certo? Então, a maioria não tem. Mas o que o que a gente não pode deixar, assim, se é um sintoma tão arrastado e começa a ter pior e começa a ter já um prejuízo de qualidade de vida, é avaliar o déficit de produção. O que a gente vê muito na prática clínica é assim, se conformar, digamos, com o tempo, o ar-condicionado, a tela, tudo que faz o nosso olho, né, ficar mais parado, não piscar, dá olho seco. Então, realmente, todo mundo, quem não usa computador, quem não fica no telefone, Brasília, novamente, um clima seco. Então, existem motivos para isso, mas se isso é muito frequente, eu vejo muito, assim, pacientes usando colírio anos a fio, como se fosse ali, né, uma aguinha, e nunca avaliaram isso de uma forma mais detalhada. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa é diferenciar isso. Se há déficit de produção, isso merece ser investigado. E assim, as pessoas, eu sempre falo assim, na dúvida, se você está em dúvida, passa para uma avaliação, né? Passa para um especialista, tira. Eu estou falando assim, vou dar o meu próprio exemplo, né? Assim, eu sempre tive sintoma de boca seca, olho seco, muitos anos, né? Então, só que eu sempre, assim, fiz remédio para ansiedade, que às vezes pode, né, causar boca seca, olho seco. E eu tinha, assim, dificuldade, comecei a ter dificuldade para enxergar. Então, assim, eu sentia, assim, dificuldade para ler as letras. Aí eu ia no oftalmo, ele falava assim, não, seu grau tá muito pequeno, tá muito baixo, ou assim, não tá piorando. Coloquei óculos e não melhorava. Até que eu fui numa outra oftalmo, ela falou assim, seu olho tá extremamente seco, muito seco, muito seco. Ela falou, nunca vi. E isso, essa secura que estava causando essa dificuldade para enxergar. E foi ela, e assim, gente, eu sou neurologista, trabalho com doença autoimune. E eu nunca nem passou pela minha cabeça. E ela que me pediu o exame. E ela fez a avaliação de produção. Isso, ela fez o teste de Schimmer, pediu os anticorpos, ela pediu os anticorpos. E aí, assim, veio um anticorpo positivo. Falei assim, cara, eu tenho um Sjögren. E assim, eu nunca nem tinha pensado nisso. Assim, um quadro bem leve, então, assim, Mas então confirmou um déficit de produção? Confirmou isso. Falando assim, eu passei muitos anos... Não sabia, gente. Achando... Não sabia. Não, você não sabia? Não. Eu falei. Mas assim, poucas pessoas sabem, porque na verdade, assim... Um quadro leve mesmo, é um quadro leve, né? Espero que eu nunca tenha mais nada, enfim. Mas assim, eu passei anos tendo secura, achando que era outra coisa, né? E achava que era meu mesmo. Achei que era pior, que estava em Brasília. E fui em vários médicos. Vários oftalmos, porque eu achava assim, eu tô com dificuldade para enxergar. Eu tô com dificuldade, tô tendo dificuldade. E eles falavam assim, não é nada, não é nada. Eu falava, gente, que estranho. Eu fui em outro. Eu falei, não tem nada. Até que eu parei com uma pessoa e falei assim, nossa, mas seu olho tá extremamente seco. Então, assim, eu quero colocar isso, assim, além dos sintomas serem inespecíficos, né, de maioria das doenças autoimunes e que dificulta ainda mais o diagnóstico, a gente tem ainda uma carência, às vezes, de profissionais que conseguem reconhecer esses sintomas, ou pelo menos falar assim, investigar esses sintomas. Isso. Então, a gente tem, por exemplo, fadiga. Fadiga é um sintoma que pode ser por milhões de coisas. Às vezes você tem um problema psiquiátrico da fadiga, às vezes você está dormindo mal, você não faz atividade física, sedentária, a alimentação é péssima. Então, assim, tem motivo para ter fadiga? Tem. Mas aí você vai no médico com aqueles sintomas, eu tô com fadiga, eu tô com dor lombar, né? Aí você tá sobrepeso, você acha que é da sobrepeso, aí você faz uma ressonância, às vezes você tem aquela herniazinha frustra lá que coloca a culpa. Então, assim, falta, primeiro, né, o médico sentar e tirar uma história bem feita para, né, como você falou assim, investigar tudo, porque às vezes tem um outro sintomazinho que vai falar, examinar, que eu sinto falta, infelizmente, né, de examinar e ver outras coisas ali que chamam atenção para outros diagnósticos e pensar assim, cara, existem outras doenças que podem causar isso. Não é melhor a gente excluir, porque o tratamento precoce faz muita diferença? Sim. E a gente vai esperar esse paciente ter um outro sintoma para ter uma piora? Perfeito. Eu vou dar um exemplo assim, né? No caso de uma doença que, assim, desconhecimento médico. Um menino, né, que ele, desde os 10 anos, ele dá entrada para um socorro com vômito. Vômito que não melhorava.
E achavam sempre que era meningite, dava aquele tratamento meia boca, ele melhorava um pouco, logo depois ele internava. E ele só foi ter um diagnóstico de neuromielite óptica quando ele fez uma medula inteira inflamada e teve um déficit importante. E aí, assim, não é culpa dos médicos, né? Porque o diagnóstico, como você falou, é uma doença rara, nem todo mundo vai ter conhecimento. Mas eu fico só imaginando, assim, se você já viu um quadro estranho, que não tá melhorando, você não vai sentar e vai falar assim, cara, vamos pedir a avaliação de alguém a mais? Isso. Vamos sentar e discutir? Porque é isso, eu posso não saber o que é. E várias doenças eu não sei o que é, mas aí eu sento e falo assim, olha, eu achei esse achado aqui, eu tô achando estranho, você pode me ajudar? É exatamente isso, porque eu acho que assim, a gente precisa muito do auxílio dos outros médicos, né? Então, quando a gente fala em doença rara, ninguém chega, né, ao reumatologista, sabem que é uma doença autoimune também, ao neurologista, achando que sintomas, às vezes, né, de alteração de sensibilidade, formigamento, tem que ir ali no neurologista. Muitas vezes a gente precisa que alguém diga para ele, né? E eu sempre falei para os alunos, assim, da clínica médica, né, os residentes sempre falam, olha, a obrigação de vocês é pensar. A minha obrigação, que pode ser, a minha obrigação é excluir. Eu preciso excluir, eu preciso ter segurança de dizer que não é. Porque, dependendo da gravidade, ignorar aquilo ali pode ter uma consequência muito drástica, né? Mas vocês têm a obrigação de pensar. Então, se vocês não pensarem, se vocês não tiverem a pulguinha atrás da orelha do que pode ser, eu nunca vou chegar aqui. Se não chamarem um reumatologista, eu não vou chegar, né? E aí a gente fala isso, assim, né? A gente pode transpor isso para inúmeras outras especialidades. Então, para o oftalmologista, para o ortopedista, para vários outros médicos. Então, o que eu acho que, assim, primeiro, né, a base da nossa especialidade clínica, assim, é história clínica muito bem feita, a pessoa vem com um problema, não se ater exatamente só aquilo ali, o que tem por trás, né, e o que acontece no resto do seu corpo, quais são suas outras queixas pra gente tentar ver, e aí também um papel muito de conscientização mesmo. Né, acho que é de divulgação das doenças raras. Então, para a população também precisa, primeiro ela precisa procurar algum tipo de ajuda, mas a partir do momento que ela procura alguma ajuda, aquilo ali tem que ser um pouco assim avaliado. A maioria das doenças, elas são, enfim, comuns, a gente não está falando de doença rara, mas se começa a ser um quadro persistente, começa a pegar vários órgãos, sintomas muito diferentes, isso tem que ser avaliado. Acho que isso tem que ser avaliado melhor por um clínico, por um reumato, por um neuro, depende do que vai ter aí, e né? Você acha que nas doenças reumatológicas existe conscientização da população? Eu vejo muito pouco, assim, falando nos meios de comunicação e no Instagram. Apesar que, assim, como eu acabo seguindo muitas pessoas que, né, trabalham com imunologia, eu acabo recebendo muitas coisas, mas sim, a população em geral não recebe. Isso, as pessoas às vezes não sabem o que é um diagnóstico de artrite reumatoide. Acham que qualquer artrose, eu tenho artrite, na verdade é artrose. Isso. E as pessoas não têm consciência disso, não sabem que existe. Não, concordo, apesar da gente ter um trabalho, né, fazendo isso pela Sociedade Brasileira de Reumato, eu sou vice-presidente total da Sociedade de Reumato aqui de Brasília, e a gente fez, inclusive, esse final de semana, uma caminhada de conscientização no Brasil inteiro, foi pela Sociedade Brasileira de Reumato, conscientização e prevenção das doenças reumáticas. Mas, assim, são ações que, né, ainda são de impacto, digamos, pontual. Né? Tudo ajuda, mas ainda é impacto pontual. Então, aí nesse sentido, acho que o que a gente está fazendo aqui, né, inclusive usar as redes sociais, é divulgar, é falar. Não tem jeito, né? O paciente vai escutando alguém que já ouviu falar sobre isso, é que vai dizer, opa, será que você não tem que procurar algum tipo de ajuda, né? Mas a gente precisa. Das doenças raras existe um dia, né? Esses dias das doenças eu também acho que são super interessantes, porque acaba tendo divulgação, né? Divulgação, e a gente vê muito isso, como eu digo, usar a rede social pro bem, assim, então, né, pra gente poder... Tem o Dia das Doenças Raras, é o dia 29 de fevereiro. É um ano, né, que só tem no ano bissexto, e é que por ser uma data rara, eu acho super legal, assim, deles terem colocado. Né? Aí quando não tem o dia 29 de fevereiro, é o dia 28 de fevereiro, mas engloba tudo isso. Aí, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Reumato tem a Comissão de Doenças Raras, né, para tentar, assim, que aí é um pouco de dificuldade de todas essas doenças que a gente está falando, né, então, campanha governamental, tem bastante coisa para ser feita, mas vai muito também da educação, né, educação médica, né, acho que isso é fundamental. Então, a gente precisa realmente fazer pelo menos uma triagem. Se está desconfiando, por exemplo, pensando na doença autoimune, por exemplo, um fã muitas vezes ajuda. Não é só ele, né? O fã, gente, é um capítulo à parte aqui. Eu
Tem muita Eu interpretação. já ia perguntar do fã, porque às vezes as pessoas chegam assim, porque eu acho que eu tenho um reumatismo, que eu tenho um fã positivo. Todo mundo acredita. Tem outra pergunta, além do olho seco, foi muito interessante a discussão do olho seco, outra que eu queria trazer que é a questão de dor na articulação. Que é outro sintoma que está muito vinculado a doenças reumatológicas e o paciente também pesquisa, coloca no Google e vê muitas coisas. Sim. Mas hoje a gente tem pacientes obesos, pacientes sedentários, pacientes com muitas outras doenças osteoarticulares que também têm dores nas articulações. Então, quando que você pensa em dores articulares para procurar um reumato? Quando que você acredita que seja mais reumatológico, quando menos? O que é artrite e artrose? É até uma outra interface da reumato com a neuro, porque assim, os nossos pacientes, como às vezes têm uns déficits motores, né? Ele acaba, pela deficiência, às vezes, de encontrar um bom reumato, bom TO para ajustar a marcha, às vezes eles sobrecarregam mais um braço, mais uma perna, acaba tendo problemas osteoarticulares. Aí sempre gera aquela dúvida, né? É um problema osteoarticular porque ele está compensando a marcha, ou é alguma coisa junto. E as pessoas realmente têm muita dúvida disso, né? O que é artrose, o que é artrite, eu tenho, o que eu tenho? Sim, legal. Uma dúvida também muito do dia a dia, assim, né? Então, de novo, na verdade, em termos de ser reumatismo, tudo é. A princípio, tudo deveria ser avaliado por um reumatologista para poder separar. Pensando em doença autoimune, a gente desconfia quando há um quadro inflamatório. Então, esse quadro de dor inflamatória é uma dor do repouso. O que é estranho, por exemplo? Dor lombar, né? Dor lombar é super comum. É a segunda queixa, depois de cefaleia, depois de dor de cabeça, mais comum no mundo. Então, todo mundo vai ter, mais de 90% da população vai ter dor nas costas em algum momento da vida. Quando é que eu penso, quando é que essa dor, né, merece uma investigação, por exemplo? Quando é dor do repouso. Então, geralmente, vamos falar de dor nas costas, é a dor do final do dia. A maioria das pessoas, em algum momento da vida, já teve uma dor do final do dia, de tô cansado, vou pra casa, vou dormir. Quando acorda de manhã tá bem, não lembra que tem nada, mas ao longo do dia aquela dor vai aparecendo novamente. Então, isso é uma dor mecânica, isso é uma dor associada ao uso, mesmo para as juntas, para as articulações. Quando é uma dor inflamatória, é uma dor do repouso. Então, é o contrário, é quando a pessoa acorda pela manhã com dor. Então, assim, se em algum momento você tem uma dor que ela é predominante na madrugada, final da madrugada ou de manhã, quando você levanta, isso merece uma investigação com reumatologista também, mas pensando em doença autoimune, que aí já é esse grupo de doenças que inclui algumas doenças mais raras, né? Então, de acordar, por exemplo, com o corpo meio duro, meio rígido, que aí você vai meio que andando, esquentando, fala, opa, o corpo melhorou. E isso merece, sem dúvida nenhuma, uma avaliação. O que eu vejo muito, até conversei isso com um paciente hoje no consultório, os pacientes trocarem o colchão antes. Sim, compram aqueles colchão com, sabe, com massagem, com... Passa no ortopedista. Né? Passa no ortopedista, né, na interface da Reumato também, o ortopedista é um profissional que a gente tem, né, muito contato e precisa muito da ajuda deles pro diagnóstico, mas essa história do colchão, assim, eu até brinco, assim, que... Eu vou chamar o ortopedista aqui, fazer as pazes. Que antes de trocar o colchão, procure um reumato, sabe, porque a gente vê muita pessoa ter mudado a casa inteira, mudou o travesseiro, mudou e tal. E, poxa, se tem uma noite, se isso tá persistente, né, esse quadro de dor, não é uma vez na vida, duas, sei lá, começa a ficar meses, realmente a gente precisa avaliar, né? Então, e diferenciando artrite de artrose é exatamente isso. Então, artrite é esse quadro mais inflamatório. Quando a gente fala artrite reumatoide, artrite psoriásica, eu tô falando de uma doença que causa uma inflamação nas juntas e que dá esse quadro de dor, assim, que é pela manhã. Quando eu falo de artrose, aí é a dor do caminhar, né? Então, o paciente andou, por exemplo, tá fazendo caminhada e depois tá com a dor no joelho, né? E aí mexeu muito com as mãos, faz tricô, faz, né, algum crochê, algum trabalho manual e fica com dor do polegar. Aí isso pode ser uma situação de desgaste. Agora, muitas vezes a gente tem as duas coisas, né? Então, a paciente pode ter artrite reumatoide e ter artrose no joelho. Até porque esse quadro inflamatório, ele desgasta a articulação. Então, se você deixa aquilo ali depois de muito tempo, aí entra num cenário que a gente não quer, né? Que é por isso a necessidade, a importância da gente fazer isso de uma forma precoce, porque se a gente deixa isso passar, o paciente, às vezes, a inflamação vai tanto, desgasta tanto, que aí eu tenho um quadro tão importante de artrose que eu preciso de colocar uma prótese. Mas, assim, além da prótese, eu também vou ter que tratar a doença autoimune do mesmo jeito.
né, da mesma forma, porque senão aquilo ali também vai piorar. As outras articulações, eu vou ter outras próteses, então a gente não pode ficar correndo atrás do prejuízo só, né? A gente tem que prevenir o dano aí, né? Então, de uma forma... E, Luciana, vou citar uma doença aqui que é controversa. Diga. E a fibromialgia? Sim. Dúvidas. Quais são as dúvidas? Tem gente Não, que nem acredita porque, nisso, né? assim, fibromialgia é um Tem problema colega. que, assim, chega muito pra gente. A maioria dos pacientes que eu atendo tem esse quadro associado, então, assim, tem quadro compatível com uma fibromialgia associada. A reumato também, eu acho que, assim, tem muitos pacientes que têm isso. Os pacientes têm muita dificuldade, porque, como eu falei, tem médicos que nem acreditam que esse diagnóstico existe, a gente sabe que... infelizmente, assim, infelizmente ou felizmente, é uma doença que depende muito do paciente, o tratamento. Então, assim, às vezes a gente ajuda um pouco, mas, assim, depende muito do estilo de vida, de mudança de coisas, né? Que eu falo que às vezes é o mais difícil, né? Sim. Mas me fala assim um pouquinho, porque muitos pacientes, às vezes, têm um quadro de fibromialgia, mas eles chegam primeiro achando que eles têm artrite, que eles têm uma doença reumatológica, né? Então, muitas vezes eles são investigados para doenças reumatológicas e no final é uma fibromialgia. Aí, Sim. duas perguntas, né? Fibromialgia tem esse componente autoimune? Queria a sua resposta, porque os pacientes eles têm essas dúvidas, Uhum. né? E assim, você acredita nesse diagnóstico? Sim. Tá, então, esse diagnóstico existe, não sou eu, Luciana, né? Então, é uma doença que existe. Eu tô falando que existe preconceito. Claro, Você sabe que existe isso, preconceito. perfeito, E porque que tem médico que fala, isso não existe, assim. Eu realmente acredito, né? Não, Porque é uma doença, mas... nós temos que falar da fibromialgia, né? Não é uma doença rara, ela não entra aí na doença rara. Tem algumas estatísticas que pega 9, 10% da população. Enfim, uma doença bem mais frequente do que as doenças autoimunes, né? E há muito preconceito. Então, eu falo isso diariamente, assim, há muito preconceito. A primeira questão não existe dor psicológica. Dor é dor. Quem sente dor, tem dor. Não existe. Você está inventando dor, você não está com dor. Dor é dor. Então, não existe dor psicológica. Então, a fibromialgia existe. Ela é uma doença, mas ela é uma doença autoimune. Ela não é uma doença de desregulação de anticorpo que está atacando determinada parte do corpo. Ela é uma dor, mas ela é uma dor de interpretação, digamos assim, daquele sintoma, né, nos fios, que eu sempre falo isso, dos nervos que chegam até o cérebro. Então, às vezes, por exemplo, o paciente está com dor na mão. Mas quando eu faço o exame, eu não tenho alteração ali. Justamente porque eu tenho uma alteração de sensibilidade nessa Só que o fiação. problema tá no controle da dor ali, no centro lá, regulatório. Exatamente. Então, a gente tem, eu digo que tem, né, substâncias que favorecem a dor, substâncias contra a dor. A gente tem os nossos remédios naturais de dor. E é como se esses remédios estivessem numa dosagem muito baixa e tudo fica muito sensível. Então, se eu bato, por exemplo, uma pancada, essa informação que chega lá no cérebro é de uma dor muito forte, né? Então, também sempre faço analogia como uma caixa de som muito alta. Se a caixa está no volume máximo, um barulhinho muito pequenininho de uma folha vai dar um ruído muito grande porque o som está muito alto. Então, assim, é uma doença, sim, né? Então, muito bem já reconhecida, né? Não tem esse componente autoimune, mas não é uma dor psicológica. Então, o que é difícil é uma dor invisível, né? Então, porque o que angustia muitos pacientes é porque eles fazem o exame e o exame dá normal. Eu falo, como é que eu tô com tanta dor assim na mão, dor no cotovelo e faço o exame, tá normal? Não é possível tá normal. Mas é porque até a gente tem alguns exames, mas são mais funcionais, aí é muito para a parte da pesquisa que a gente não faz isso na prática clínica, né? Mas, assim, de maneira mais para facilitar a compreensão, eu não tenho como ficar medindo essas substâncias ali, que seria algo que nos ajudaria. Não tenho como, né? Então, é um diagnóstico muitas vezes de exclusão, né? Porque eu tenho que ver se não há outras causas de dor, né? Então, a fibromialgia entrou muito na reumatologia, é um reumatismo também, justamente por conta desse diagnóstico amplo aí de dor nas juntas, de dor na musculatura, né? Então, o paciente sente muito isso, a dor, né, na musculatura inteira, junto com dor nas juntas, muito com fadiga, né? E aí a gente tem que fazer toda essa investigação, não identificado nada e tudo, preenchendo os critérios, uma doença que tem critério. E toda doença que tem critério é porque ela não é fácil de diagnosticar, né? Toda doença, isso é o nosso dia a dia da reumato. Porque, assim, né, fazer um diagnóstico de diabetes, você vê lá a glicemia, né, uma infecção, vê lá uma sorologia, mas doença autoimune não é assim. Então, preenchendo os critérios ali, a gente vendo, a gente começa um tratamento.
E aí o tratamento realmente é uma parceria, né, do médico e do paciente. A gente precisa aumentar essas substâncias aí, esses remédios naturais, digamos assim, contra a dor. Sempre a tentativa é fazer isso de uma forma não medicamentosa, né? Então, o exercício produz endorfina, serotonina, dopamina, medicamentos, né, substâncias que a gente sabe que vão ajudar no controle de dor, sensação de bem-estar, né, de felicidade. E uma coisa que também eu sempre gosto de explicar, assim, essa mesma alteração que tem na parte da via da dor acontece na área do cérebro ali relacionada à sensação de bem-estar, felicidade. E é muito associada à questão da depressão. O que eu acho que confunde muito é isso. É porque às vezes o paciente está com dor e está com um quadro depressivo associado e aí há esse preconceito, né? De tipo, é coisa da sua cabeça, porque você está triste e aí você está com dor. Não é bem assim, né? Então, na verdade, são áreas, assim, digamos assim, elas são muito conectadas, e uma coisa piora a outra. Quem tá com dor fica triste. Você não acha que o quadro, assim, eu também acho, assim, né? Existe uma coisa assim, às vezes a gente não sabe o que veio antes, o que veio depois. E quem né? fica triste, e quem fica com muita dor, fica sensível à dor. Não consegue, né? Ser feliz. Mas porque assim, existe uma associação desses quadros psiquiátricos, eu falo assim. Eu não falo que a fibromialgia é um problema psicológico, mas é como se fosse uma dor na alma, assim, né? E existe um gatilho aí psicológico, inclusive, como eu falei, para várias doenças, eu já falei isso várias vezes, assim, o psicológico, ele entra como um gatilho, que talvez como um dos fatores causador de várias doenças, e talvez entre também com a fibromialgia, porque eu vejo, assim, se a gente não tratar essa vertente também do paciente, ele também não melhora das outras. Sim. Até porque não, crônica perfeito. Também a parte psicológica do paciente. Claro, é isso que você falou, que uma coisa piora a outra e que às vezes a gente tem que tratar as duas coisas, né? E eu sempre falo assim, a gente tem que tentar buscar o ciclo virtuoso ao invés do vicioso, né? Então, virtuoso, se eu melhoro a dor, aí eu consigo melhorar a sensação de bem-estar, daí o paciente tem mais vontade de fazer um exercício, mas muitas vezes essa decisão, ela não é fácil, eu tenho que quebrar um ciclo. Então, assim, é começar a fazer uma atividade física mesmo com dor. Eu não esperar passar a dor, por exemplo, para poder fazer algo do tipo, porque isso pode não acontecer, né? Mas que acontece uma alteração, assim, a gente tem bem documentado também. Em torno aí mais de 50% dos pacientes têm alguma alteração de uma doença psiquiátrica associada. Né? Então, isso inclui transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, toque, pânico. Né? Então, são muitas os pacientes, às vezes tem transtorno de personalidade. Então, tem algumas alterações desse tipo que a gente não pode justificar. Né? Então, assim, você está com dor porque você tem um transtorno depressivo, de jeito nenhum. Então, são coisas que a gente tem que tratar individualmente, mas sabendo que uma interfere na outra e que não é dor psicológica. Né, que é uma dor real. Então, eu sempre gosto de chamar os familiares, né, porque a gente até falou um pouquinho antes, eu também sempre gosto, porque sempre digo assim, uma coisa é você chegar em casa e você explicar isso, outra coisa sou eu. Porque fica muito paciente como ela é preguiçosa, ela é assim, não me toque, não quer fazer nada, entendeu? Então, uma coisa é eu dizer para ele, olha, né, então como é que você pode ajudar? Porque eu acho que, assim, tem algumas falas muito ruins, né, que atrapalham demais os pacientes, assim, no dia a dia. E a família precisa entender, porque ela é importante no tratamento. Né? Ela é tanto para doença autoimune, a gente também estava conversando um pouquinho antes de começar, né, que como é importante um familiar. Levar alguém para ver assim, alguém escutou comigo, entendeu o que eu estou passando, seja fibromialgia, seja doença autoimune, né? Então, o que está aqui, né? Divide comigo aqui um pouquinho a responsabilidade até. Hoje a gente tem muito problema com fadiga, né? O paciente não entende, os acompanhantes não entendem o que é fadiga. Fadiga na reumato também é um capítulo à parte, assim. É bem assim, a gente estuda bastante, a gente valoriza muito hoje a fadiga. Tem alguns índices nossos que incluem, de avaliação de atividade de doença, que inclui fadiga, né? E assim, é consenso, fadiga é multifatorial. Né? Então, mesmo as doenças imunológicas. Então, envolve questão de sono, questão de ansiedade, mas envolve a questão inflamatória, porque o processo inflamatório, você tem um gasto de energia ali importante, produção de citocina, né? Dessas substâncias e que dá a fadiga. Então, a gente valoriza bastante. É um sintoma assim, que a gente vê muita melhora quando, né, tem esse componente inflamatório. Ele pode não se extinguir todo porque é multifatorial. Porque é multifatorial, tem outras coisas, mas que a gente percebe uma melhora, sim. A gente antes não valorizava tanto fadiga, né? Mas assim, agora a gente tem muitos conceitos de progressão silenciosa.
por exemplo, em esclerose múltipla, progressão silenciosa, assim, o exame físico tá o mesmo, a radiologia tá o mesmo, mas o paciente tem uma fadiga que não melhora, né? Sim. Tem os sintomas que são indiretos, assim, que pode ser multifatorial, mas assim, que talvez esse sintoma indica que a doença está em progressão, só que a gente não está conseguindo visualizar isso. Isso. E aí a fadiga talvez fadiga mental Uhum. ou né, cognitiva, física. E talvez a gente tenha que valorizar um pouco mais esse sintoma. E para a família é difícil, né, compreender isso. Compreender o diagnóstico, é o que a gente falou, assim, a gente fala, às vezes é difícil explicar para o paciente que está ali. Aí o paciente chega em casa, é o telefone sem fio, né? E passa para um familiar, e o familiar assim, não entende nada. Então, né, é complicado, assim, é bem complicado, mas e eu acho, logo que eles diagnosticam, a gente diagnostica alguma doença autoimune, começa um tratamento, né, sempre falo isso, vamos ver, você vai melhorar, né, você vai melhorar e eles começam a perceber isso, então, assim, o ganho de qualidade de vida, o ganho de fadiga, poder, né, dormir bem, fazer uma atividade, sentar, isso é muito impactante, né, isso impacta muito. A gente chama isso dos desfechos relatados pelos pacientes. Tem uma questão de comunicação, entrando um pouquinho também nisso, da comunicação do médico com o paciente, né? Então, alguns estudos mostram o que os pacientes valorizam e o que o médico valoriza no controle da doença. Então, a gente tenta objetivar. A gente gosta, né? No nosso treinamento médico, enfim, de coisas objetivas. O exame é algo objetivo, notas, a gente dá muita nota na reumato, é subjetivo, mas é tentando objetivar algo subjetivo, né? E geralmente os pacientes falam da fadiga, fala do sono. O que mais incomoda na sua doença? Eu não tenho energia para nada. E o que o médico está preocupado? No número de juntas dolorosas, o número de juntas articulares. Tem vários trabalhos falando isso. Então, ganhou muita importância o que a gente chama de desfecho relatado pelos pacientes, são PROS, que inclui isso. Entendeu? Porque, assim, as queixas, quando você olha, assim, é gritante o que o médico valoriza e o que o paciente valoriza. É lindo que então, a gente tá falando a mesma coisa, né? É lindo que a gente tá falando a mesma coisa. Porque que a doutora tá falando? Que às vezes a gente identificava o paciente não tem nova lesão, parece que a doença está controlada, a gente considera, não, sua doença está ótima. Isso. Mas o paciente cheio de queixa, com fadiga e tudo, e hoje em dia a gente tende a valorizar muito mais. E ver que a doença realmente não está controlada como a gente acreditava. Exatamente a mesma coisa. A gente fez um dia da conscientização em agosto da esclerose múltipla, né? E a gente resolveu focar na questão de sexualidade. Sim. Porque... E aí foi tão unânime, assim, dos pacientes, dizendo assim, que sexualidade era um problema tão importante para eles. E aí tinha o estigma deles conseguirem falar isso com o médico, e o médico também às vezes nunca pergunta sobre isso. E aí, assim, é como se... É isso, assim, eles iam no médico, assim, a sua ressonância está bem, seu exame físico está mesmo, seus exames laboratoriais estão todos bons, então sua doença está ótima. Mas eles não tinham libido, eles tinham fadiga que atrapalhava, isso impactava o relacionamento, aí impactava a vida de casado, e assim... Aquilo ali gerava tanto problema e eles simplesmente tinham vergonha de falar e achavam que aquilo ali não era importante. E aí, quando a gente estava falando sobre isso, ele falou, mas assim, eu não sabia que a gente podia falar sobre isso. Eu falei, como assim, gente? A pessoa não sabe que precisa falar sobre isso. Porque sexualidade eu lembrei disso por causa desse assunto, né? Que o paciente não é uma queixa que a gente às vezes valoriza, né? Então, assim, mulher tá sem libido, nossa, quantas causas, né, de mulher sem libido, mas que impacta muito a vida da pessoa que tem doença autoimune, né, ou tem alguma doença crônica, né, vou colocar assim. Perfeito, Pri. Também é uma área que assim, eu me interesso muito, inclusive é uma das minhas linhas aí de pesquisa e de interesse, estudo muito, enfim. E a gente fez um trabalho na UNB avaliando disfunção sexual nos pacientes com artrite e com lúpus. Quase 50% das pacientes com uma disfunção. No mínimo leve. Isso é bem, assim, bem maior do que da população geral. E é bem isso. Se o médico não pergunta, na maioria das vezes o paciente não vai falar isso espontaneamente. Então, eu acho que é algo que tem que ser das duas partes, assim, né? Do paciente conversar abertamente. Será que tem relação? Tem alguma coisa? Isso pode influenciar, né? Porque a gente sabe, a sexualidade faz parte da qualidade de vida das pessoas. Então, isso atinge diretamente o bem-estar, né? Físico, psíquico, social. Então, interfere ali na parte da saúde. Teve no Congresso Europeu, agora que teve de reumato, né? Eu fui para uma aula
só eu ali praticamente assistindo uma aula que não tinha muita gente não do Brasil, acho que era só eu mesmo, que eram dicas assim de como você abordar isso. Foi muito legal e ele deu várias dicas e uma das dicas é fazer isso por meio de algo antes da consulta, por exemplo, assim, um questionário, porque às vezes o paciente ele não quer conversar. Tem vergonha e assim a gente tem vergonha de perguntar. Eu tenho uma certa dificuldade e a gente resolveu falar de sexualidade. Porque tem uma parte do EDSS, que é uma escala que a gente usa para avaliar esclerose múltipla, que tem sobre sexualidade. Pergunta. Só que aí eu falei assim, Nick, você pergunta ou você só marca assim? Aí ele falou, não, eu tenho vergonha. Aí eu falei, eu também tenho vergonha. Isso. E quando a gente pergunta, às vezes tem paciente que fala assim, não, tá tudo bem. E você sente assim que não tá tudo bem, entendeu? E assim, talvez até extrapolando assim, o exame físico ali, fala assim, cara, é difícil tá tudo bem. Então, assim, eu acho até que ponto que ele tá se sentindo à vontade de falar das queixas que não está tudo bem, entendeu? Então, às vezes ele fala, não, tá tudo bem. Sim, e eu achei muito legal, assim, de verdade, eu achei essa era uma mesa redonda fantástica. E uma das mesas era no homem, que também, assim, a gente, muitas das doenças autoimunes, elas têm uma predileção por mulheres, né? E em termos de sexualidade, isso é difícil falar, às vezes, ali com a mulher. Com o homem, eu acho que isso é mais negligenciado ainda. Então, foi bem legal dele falando, então, assim, às vezes de fazer cartilha. Então, a gente tem uma cartilha que a gente fez na UNB, uma cartilha sobre sexualidade. Então, dá esse material, por exemplo, se o médico... Legal, acho que podia disponibilizar essa cartilhazinha. Sim. Fala de maneira geral de várias coisas e até a gente brinca que virou um Reuma Sutra, assim, sabe? Fala até um pouquinho de posições e tudo, mas porque, assim, tem alguns países, os Estados Unidos, por exemplo, as fundações de pacientes, tem muito material legal. Eles recebem muito material legal, então foi até nos serviu de inspiração, né? Então, aí, ali na UNB, em parceria agora com a Sociedade de Reumato de Brasília, a gente disponibilizou até no site. Então, qualquer paciente pode ir acessar o site, botar cartilha, sexualidade, doença reumática, ver lá no site. Então, quando você entrega um material desse, por exemplo, às vezes você nem precisa perguntar, certo? Mas você já está dando para o paciente assim, olha, pode ter influência, isso aqui pode te ajudar. Então, quando a gente fornece, então são duas formas, assim, basicamente, e foi o que eles falaram muito nesse congresso. Então, de você dar esse material antes, sabe? Então, ou de você dar um questionário mesmo antes de entrar, toma essa escala aí. Então, antes de entrar na consulta, o paciente já responde. Aí também você avalia ali com ele, ou você faz a pergunta se teve alguma alteração, né? Ou conversa ali junto com ele, né? Mas são formas de você deixar isso de um jeito um pouquinho mais tranquilo, né? Esse tema assim, é bem... E assim... É um tabu, né? É um tabu ainda. E às vezes a gente vai precisar de outros profissionais para ajudar a gente, fisioterapeuta pélvico, e se a gente não souber também, a gente não encaminha. Isso. Né? A gente pergunta de tudo. Disfunção vesical, xixi, cocô. E a parte de sexualidade a gente dá uma... Né? Vamos pular esse assunto aqui, não deu tempo, né? E assim, eu vou te falar que como mulher eu tenho até dificuldade de perguntar isso mais para homem. Porque mulher, quando você tá só com mulher, você pergunta em a parte, né? E como você falou, você tem dificuldade de saber o que perguntar, assim. E o libido? E o ato sexual? Você chega... Só que assim... perguntar pra mulher, que eu acho que pode constrangê-la. Só nós dois no consultório perguntando. Então, é tão multifatorial, tem os medicamentos que podem alterar. E às vezes eu até pergunto, mas como é que era antes? Porque assim, já era ruim antes. Sim. E aí, assim, mas é uma coisa que eu tô tentando mudar na minha rotina, porque eu sei que o quanto que impacta. Depois dessa reunião que a gente teve, eu vi, poxa, os pacientes, eles sentem muito necessidade de perguntar e não conseguem. Tá bem legal. Hoje eu tento, assim, sabe? De novo, assim, acho que é um tabu, às vezes eles não se sentem confortáveis, às vezes tentar abordar de uma maneira, assim, da vida mesmo, né? Como anda a vida, casamento vai bem, tem essas coisas que a gente pode perguntar. Nesse congresso aí, se falou também muito da questão de os pacientes perguntam, e é bem isso assim na prática, geralmente quando querem engravidar. Tanto a mulher, se fala desse assunto, ou quando a mulher quer engravidar, ou o homem quer engravidar. Então, eles ficam preocupados com a questão, né, de algum medicamento, e aí poder interferir e tudo aí. Opa, agora aqui tem que estar funcionando bem. Então, por estar funcionando bem, é quando eles entram. É uma oportunidade, sem dúvida nenhuma.
Essa questão da cartilha eu acho que eu vou tentar. Da gestação, e a cartilha é legal. Talvez que aí adaptar um pouquinho para os pacientes neurológicos. Que é um papel também, acho que, né, como um papel como sociedade. Você acha assim, questões de exposição, assim, você tem uma alteração de déficit, o que você pode fazer? Porque às vezes o paciente tem essa dúvida, né? Eu tenho dificuldade para mexer a perna. É interessante. Sim, e é muito... É muito maior que penetração também, né? Tem exatamente. Então, é uma abordagem multidisciplinar, né? A gente teve muito apoio da terapia ocupacional, por exemplo, para fazer isso. Muito. Foi quem mais nos ajudou. Foi um terapeuta ocupacional, a gente teve uma parceria muito legal, mas a gente precisa, né? Fisioterapeuta, isso é bem legal de fazer. E, assim, nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma última pergunta para você. Você falou, assim, de atividade física. A gente sabe o quanto que a atividade física é importante para tudo. Para a saúde do nosso corpo, na saúde mental, para a melhora do sono, enfim. É indispensável. E a gente tem essa dificuldade com o paciente, né? Porque, né, fala assim, você tem que fazer atividade física para você melhorar. Aí ele fala, eu não consigo porque eu tenho fadiga. Sim. Eu não consigo porque eu tenho dor. Como que eu vou fazer atividade física se eu estou com muita dor? Sim. E aí eu sempre falo assim, mas a sua fadiga só vai melhorar se você começar. A gente, assim, hoje tem até uma especialidade que ajuda um pouco nessa área, né? Que eu vou até chamar depois da Fernanda para conversar um pouquinho aqui, que é a medicina do estilo de vida, que vai ajudar você justamente nessas dificuldades. Mas a gente tem essa dificuldade no dia a dia, de falar, de convencer o paciente e falar assim, olha, se você não der esse primeiro passo... Perfeito. Acho que tem várias estratégias, assim, a medicina do estilo de vida acho que veio para ficar, ela ajuda, acho que tanto, né, assim, a gente no Círio teve esse final de semana também uma palestra com a importância disso, assim, né, de conversar, e isso é para todas as áreas, não tem jeito, né, como eu falo, todo mundo precisa de exercício, né, é o paciente, é eu, você, tempo não tem, ninguém tem tempo sobrando para atividade física, a gente tem que dar um pouco de prioridade. Então, assim, acho que algumas coisas são importantes. Um é a decisão, o paciente precisa decidir, né? Ele precisa, a partir de hoje, não sou eu que decido, mas eu preciso ajudá-lo a entender a clareza e a importância daquilo ali. Mas o paciente precisa tomar uma decisão, né? E tem várias formas de ajudar. E, recentemente eu pedi para a Fernanda também até falar um pouquinho disso, de algumas dicas, eu falar um pouco do que a medicina do estilo de vida fala. Um é ter metas, às vezes metas curtas, mas às vezes uma meta maior. Então, quando você tem um propósito, fica mais fácil. Você faz uma meta curta, que seja um casamento, que seja um final de ano, que seja 6 meses, é mais fácil de você atingir quando você tem esse compromisso. Mas as metas pode ser, por exemplo, viver com mais saúde. Não, eu quero chegar com 80 anos com qualidade de vida. Pronto, essa é a sua meta pessoal e acabou. É mais fácil você persistir. Eu quero para poder usar menos remédio. Então, para eu precisar de menos remédios, né? Outra coisa que é legal é quando você faz um comprometimento com alguém. Eu falo muito isso, que, assim, marca com alguém, marca com seu marido, com seu filho, por exemplo, uma caminhada com seu marido, caminhada com seu filho ou com uma amiga. Se você não vai, você tem que prestar conta para alguém. Então, a outra pessoa não vai gostar muito, né? Então, uma incentiva a outra. Ou, por exemplo, personal, ou alguma coisa com horário, né? Então, um pilates, um horário na academia, ou personal, você vai faltar, você vai ficar com vergonha de deixar aquele paciente ali, aquela pessoa ali na mão, né? Então, botar esses compromissos. Eu peço muito para os pacientes tirarem foto. Compromisso comigo. Então, assim, eu falo, quando você fizer, manda uma foto pra mim lá, que você tá caminhando e tal. Eu quero ver. Aí o paciente não mandou, eu falei, cadê a foto? Aí ela, mas hoje eu não consegui. Mas aí no outro dia ela me mandou, mas hoje eu fui. Porque acho que ela ficou com vergonha, que eu falei assim, cadê a foto? Ai, doutora, hoje eu não consegui. Falei, porque o começo eu acho que é o mais difícil. Então, se pelo menos no começo ele consegue manter, né? Então, aí toda semana vai e faz ali, ele começa a ter esse comprometimento, né? E algo também, assim, que eu mudei muito a minha abordagem disso, porque é o que eu falo, todo mundo sabe da importância de fazer atividade física, a gente não está falando de nenhum, né? Uma coisa milagrosa, mas é tentar entender o porquê que a pessoa não faz. Então, hoje eu pergunto muito, por que você não faz o exercício? Qual é a sua dificuldade, né? Então, às vezes pode ser financeira, às vezes pode ser a questão de tempo, e aí eu tento ajudar um pouquinho a entender isso. Por exemplo, se for financeira, bom, caminhada você consegue. Se é por dor, por exemplo, e se é por artrose, então eu preciso de algo sem impacto. A caminhada não é o melhor exercício para você, mas você pode fazer uma bicicleta, você pode fazer algo em água, você pode fazer um pilates, Então, é tentar entender por que você não faz. Porque falta o estímulo, falta alguém? Bom, então vamos colocar alguém aqui, traz um familiar aqui que eu preciso que ele faça com você, né?
Mas é isso, mas a gente é um suporte, né? A decisão Tem que é ser. do paciente. Lu, nosso tempo acabou aqui, mas tá vendo que foi assim, né? A gente fala, a gente sempre Maravilhoso. acha assim, não, qualquer coisa a gente faz mais curtinho e acaba que o tempo corre. Muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo aqui. Eu sei que você tem toda uma agenda de consultório, então você teve que disponibilizar realmente Sim. um tempo para vir aqui. Então, e eu, assim, eu acho isso muito importante. Eu tenho muitas coisas para falar com você, dá vontade de falar assim, bem outro dia, porque a gente tem muitos assuntos fico para à falar. disposição. A gente tem que falar de tratamentos alternativos, coisas Sim, assim, tanta coisa, verdade. né, que a gente poderia... Mas a gente pode fazer uma live depois. Sim, também. Eu queria que você falasse com as pessoas onde elas podem te encontrar, né? Se elas quiserem saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, conhecimento adequado, ter acesso a conhecimento de boa qualidade. Sim. Bom, eu tô nas redes sociais, né? Tem o meu Instagram, lucianamuniz.reumato. Tem o meu site também, doutora Luciana Muniz, Reumato. E eu atendo na minha clínica, né? Onde a Pri também atendo no Sírio também. E pela sociedade também, Reumato de Brasília, a gente está sempre colocando alguma informação também. Tem o Instagram da sociedade, chama Reumato BSB, né? Tem um Instagram que eu também gosto muito de indicar, que chama Reumatologista. É o Instagram da Sociedade Brasileira de Reumato para paciente. Também tem muita informação legal. Né? Que legal. Então, geralmente são muitos médicos ali que ajudam a informação de qualidade, que é muito interessante. Mas eu te falei, né, que eu adoro reumato. Assim, né, lógico que eu adoro reumato, né? Mas é porque eu queria muito fazer reumato. Sim. Né? E aí eu ainda sinto uma coisinha assim, eu falei, podia ter feito reumato. Ó, sempre há tempo. Não. Mas fico à disposição, Pri. Mas assim, eu fiz neuroimuno, acho que aproveito um pouquinho a rebaba. Com certeza, né? A gente tem muita coisa em comum, muito, né? É cada vez mais sistema psico, neuroimuno, endócrino, tudo muito ligado, e a gente vê muito assim, cada vez mais a gente centra menos exatamente na dor, é a pessoa, né? Então você vê que são conflitos do dia a dia, assim, que acontecem para tantas áreas. Eu tô tentando ter mais esse enfoque, assim, na pessoa como um todo, assim, a pessoa pegando, como um todo. Tentando saber mais da vida dela, Isso, da infância. Porque assim, isso eu acho que... a gente não cuida de doença, a gente cuida de pessoas. Né? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, né? Então, quem assistiu até aqui, por favor, deixa o seu like. Sim. Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão de que você quer, de quem que você quer que a gente traga aqui. Você fala assim, traz um cardiologista, a gente vai tentar, né, juntar um assunto aí que tenha nosso enfoque. Até haters eu falo que são bem-vindos, né? Sempre comentários. Qualquer tipo de comentário é bem-vindo. Siga a gente lá nas redes sociais. Eu tento sempre, na medida do possível, passar a informação. Quer dizer, eu passo informação de qualidade. Com certeza, gente. Sempre que possível, eu tento passar as informações. Às vezes a gente não tem muito tempo, né, para ficar nas redes sociais, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato. Aproveitem a Pri. Beijo, tchau, tchau.